Nós seguimos acompanhando a situação da cidade de Ubatuba, em São Paulo, atingida mais uma vez pelas fortes chuvas. Desde a última quarta-feira, a cidade vem enfrentando fortes temporais. Nós conversamos agora com o porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, tenente da PM, Maxwell de Souza. Tenente, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Neste momento, qual é a situação da cidade? Boa tarde, Elisângela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um prazer falar com vocês, amigos da Jovem Pan. Nós estamos lá em Ubatuba com nossas equipes desde quinta-feira. Nós chegamos na cidade para apoiar os moradores, principalmente os do bairro Folha Seca, que ficaram isolados, porque uma ponte acabou sendo arrastada na cidade, ali na entrada desse bairro, era o único acesso ao bairro, e aí 1.000 pessoas que moram ali ficaram isoladas. Nós, no primeiro momento, fizemos o suprimento da necessidade de água e alimentação para aquelas pessoas. Por isso, nós mandamos 25 toneladas em materiais de ajuda humanitária para lá. Então, nós saímos com um caminhão carregado de material de ajuda humanitária, fomos até o aeroporto de Ubatuba e dali o helicóptero Águia da Polícia Militar fazia o transporte para dentro do bairro. E aí, com isso, também acionamos o Exército Brasileiro, que prontamente nos apoiou, e aí construíram ontem uma passagem provisória, uma passarela ali, para que as pessoas pudessem voltar a transitar de um lado para o outro. Então, isso já está pronto, então as pessoas não estão mais isoladas. E agora o governador Tarcísio está lá, conversando com os moradores, junto com o Coronel Engel, nosso secretário, estão conversando com os moradores e anunciando a construção da nova ponte. Nós já havíamos falado isso, o governador havia autorizado a construção da ponte, ele está lá agora justamente falando dessa construção dessa ponte. Nós não faremos apenas uma, mas outras 2 pontes também na cidade. Os nossos engenheiros rodaram ali Ubatuba e perceberam que haviam outras 2 pontes que são necessárias de serem construídas. E aí a gente vai investir ali mais de 6 milhões de reais para levantar essas pontes. A Defesa Civil é que fará o acompanhamento dessa construção e vamos fazer de tudo para fazer o quanto antes. A gente está vendo as imagens, faremos uma ponte melhor do que essa que estava aí para que em chuvas futuras não volte a acontecer o que aconteceu com essa ponte e os moradores não fiquem novamente isolados. Importante só destacar que a equipe da Sabesp acessou o bairro e ajudou os moradores a liberarem a captação de água. Eles captam água e essa captação havia ficado interrompida em virtude do volume de chuva. Os profissionais da Sabesp foram lá e agora a captação de água voltou também dentro do bairro. Então as coisas estão voltando ao normal ali para os moradores de Ubatuba e também do bairro Folha Seca. E, tenente, foram danos materiais, ambientais, econômicos. Eu queria saber quantas famílias, mais ou menos, ali, né, que ficaram ilhadas e agora estão tendo acesso, até mesmo com a ajuda do Exército, como o senhor mesmo disse, mas mais ou menos quantas famílias e se elas tiveram prejuízos em relação à moradia naquela região? Nós tivemos em torno de 15 famílias no bairro Taquaral, que fica perto do Rio Angelia, um outro ponto de Ubatuba. Elas foram atingidas, foram para um abrigo emergencial. Agora, no Folha Seca, foram cerca de 1.000 pessoas, aproximadamente. A gente está falando aí de umas 200 a 250 famílias que ficaram isoladas, né? Porque como a ponte caiu, a casa deles não foi atingida, mas eles não tinham como ir para a área central da cidade, e na área central é onde eles conseguem comprar os mantimentos, enfim, tocar a vida, né? E aí eles ficaram isolados, por isso que a gente precisou agir rapidamente. Até porque nós estamos falando de famílias que podem ter idosos, crianças, precisam de um suporte médico. Então, nós precisávamos restabelecer esse acesso o quanto antes, o que já foi feito. Então, agora eles estão totalmente assistidos com alimentação, com água, mas nós não tivemos danos às residências, não temos notícia de danos às residências para aquelas famílias do bairro Folha Seca. E a situação de emergência, ela vale por quantos dias? Porque tem um período, é isso? O decreto ele tem um período de vigência e dentro desse período de vigência nós podemos agilizar os processos de contratação de serviços, construção de obras, isso quando há a homologação do Estado e o reconhecimento do governo federal, liberam-se linhas de crédito, libera-se saque de FGTS, crédito rural, então tem uma série de benefícios que vão direto para a mão da população quando se tem o decreto da situação de emergência. Então, isso tem um prazo de validade, um período de vigência, e dentro desse período a prefeitura precisa agir, né, para, de certa forma, se beneficiar de todas essas condições que são garantidas por lei. Inclusive, a construção da ponte, nós vamos fazer também por meio desse decreto, para que nós consigamos ter a maior agilidade possível no restabelecimento da situação
na cidade de Ubatuba. Mas destacar que, além de Ubatuba, a gente está com uma equipe em Salesópolis também, aqui na região da Grande São Paulo, porque choveu muito lá nos últimos dias, e principalmente essa noite. Inclusive em Guararema também estamos com uma equipe lá, porque choveu muito em Guararema, teve um bairro inteiro que ficou alagado. A gente está contabilizando ali o prejuízo para poder mandar um caminhão de ajuda humanitária. As pessoas em Guararema perderam tudo ali nesse bairro, a água acabou subindo, segundo o que o nosso coordenador falou, ele está lá agora, Diego Tonon está lá, ele disse que faz 10 anos que não chove tanto assim e atinge esse bairro. Os moradores estão surpresos porque eles disseram que não lembram quando foi a última vez que a casa deles ficou alagada. E a gente está mandando ajuda humanitária para lá também agora. E há previsão de mais chuva. É importante falar que eu acabei de receber informação também aqui do meu diretor, o Demétrios, a 17ª pessoa, né, vítima da chuva. Que cidade mesmo, Demétrios? Brotas, em Brotas. Foi confirmada uma jovem que morreu por conta das fortes chuvas. Infelizmente, mais chuva vem por aí. E qual a sua orientação, tenente, a respeito disso? Quais as precauções que as pessoas devem tomar? Eu sei que é difícil falar, porque são chuvas de proporções gigantescas e prever um estrago tão grande assim é muito difícil, mas sempre há dicas importantes a seguir. Não, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço esse espaço, a gente agradece porque vocês permitem que a gente converse com a população e com isso a gente salva a vida das pessoas. Nós, então, completamos 17 mortes ocasionadas por chuvas aqui no estado de São Paulo, e dessas 17, 11 foram por enxurrada. E a enxurrada, na maioria das vezes, ela pode ser evitada por meio de uma ação humana, por meio de uma ação de prevenção do próprio cidadão. É diferente de um deslizamento de terra, onde a pessoa mora ali, ninguém mora no morro porque gosta, né? Mora porque muitas vezes precisa, é a única opção que tem. E aí acaba estando sujeita ao risco do deslizamento. A enxurrada, ela acontece em áreas urbanas, e aí a população ela pode evitar se expor ao risco. Essa moça de Brotas estava dentro de um carro, acabou sendo arrastada, o outro ocupante sobreviveu, ela acabou não conseguindo sair. E o que a gente tem notado, até com imagens que a imprensa veicula, imagens que circulam na internet, veículos que tentam atravessar essas áreas. Então chove muito, está chovendo bastante em curto espaço de tempo, gera pontos de alagamento, e aí a pessoa olha e fala, eu acho que eu consigo atravessar, vou passar com o meu carro. Nessa de vou passar, é que acaba ficando presa, e aí, quando se vê, já está ali numa situação delicada. Por isso a nossa recomendação é não atravessar essas áreas alagadas, não se arrisque. As áreas de alagamento escondem muitas armadilhas, fios energizados, doença também, né, contagiosas, uma boca de lobo aberta. Infelizmente, um garotinho morreu em Budas Artes, foi tragado por um bueiro. Segundo relataram, estava brincando ali na hora da chuva. Então, essas posturas, nós precisamos pedir para a população adotar, tomar cuidado, não se arriscar quando vier novos temporais aqui no nosso estado. É importante a gente falar, já falando de chuva, no caso, sobre trabalhos envolvendo o combate à dengue. Eu sei que a Defesa Civil está aí atuando fortemente e vocês vão fazer uma ação muito interessante, acredito, nesta próxima semana. Faremos uma ação de combate à dengue quarta-feira em Itaquaquecetuba, aqui na região do Alto Tietê. O Alto Tietê também está com os casos lá estão crescendo muito. As cidades do entorno ali da região do Alto Tietê estão com muitos casos de dengue. Nós estivemos em Suzano nas últimas semanas e agora, quarta-feira, estaremos lá acompanhando, né, e apoiando o município de Itaquaquecetuba. Estaremos desde as primeiras horas lá do dia fazendo ações de nebulização, que é o fumacê, fazendo também a panfletagem junto aos moradores, visitando as residências dos moradores. E quando a gente visita a casa deles, é muito legal porque a gente ensina ao morador. Nós estivemos em São José e, pasmem, né? Nós estávamos quase dando 10 para a Dona Maria lá. E aí, quando a gente estava saindo da casa dela, ela feliz, a agente da controle de vetores parou e falou, não, peraí, tem uma casca de banana. Eu falo isso, pode parecer mentira o que eu estou falando, mas eu estava lá e eu vi. Tinha um pouco de água, tinha uma casca de banana ali no quintal, tinha um pouquinho de água. Quando ela puxou aquela água, tinha larva ali do mosquito. Então até eu me surpreendi, falei, meu Deus, olha os lugares em que podemos ter um criadouro do mosquito. E 80% deles estão dentro das casas. Por isso que a gente bate na tecla, a gente vai na casa do morador, visita realmente, orienta, e muitas vezes não somos recebidos. Metade dos moradores não abrem um portão para a gente. Então fica o pedido aqui para a população receber o agente da Defesa Civil, da zoonose, do controle de vetores, porque o nosso trabalho não é fiscalizar, não é te multar, mas é te ajudar.
porque a dengue está crescendo, já são 51 mortes aqui no estado de São Paulo, os casos não param de crescer e a gente tem que estar junto para combater esse mosquito. Muito bem, nós conversamos então com o tenente da PM, Maxwell de Souza. Tenente, muito obrigada pelas suas explicações e também dicas valiosas para toda a população. Muito obrigada. Nós agradecemos, um forte abraço, contem com o trabalho da Defesa Civil.